Voltando aqui na parte 2, continuando aqui, ética na organização dos congressos infantis. Vamos lá. Priorize a palavra mais uma vez. Só que lembra que lá no culto infantil, as palavras eram quanto? No mínimo 40 minutos. Repete com a tia Cris. Culto infantil, as palavras eram no mínimo 40 minutos. Aqui nós estamos falando de congresso. Aqui é no mínimo 1 hora para a palavra de Deus. Não me vem com 15 minutos, porque eu não dou nem a paz do Senhor em 15 minutos. Eu faço uma introdução de 15 minutos para cumprimentar as crianças, tá? Eu preciso. O congresso infantil é no mínimo 1 hora, tá? De pregação. Respeite a pessoa que você convidou. Você trouxe lá dos confins da terra a pessoa, trabalhou, foi atrás de recurso para conseguir trazer aquele pregador top que você estava com vontade de trazer. Aí você traz e vai dar 15 minutos pro pregador, minha amada, meu amado. Não faz isso, tá bom? Não faz isso, tá? Além de ser um desrespeito, de ser antiético com quem deixou sua casa, deixou sua família, viajou, às vezes tinha um evento de familiar para participar e deixou de participar para estar aí prestando um serviço para a obra de Deus, e aí você vem com 15 minutos. 15 minutos? Não dá, amiga. Não dá, tá? Então, no mínimo 1 hora no congresso infantil. Culto infantil 40 minutos, congresso infantil 1 hora no mínimo. Mas sempre pergunte pro pregador: quanto tempo que você precisa? Tá? E aí, dentro daquele tempo, você negocia com ele. Tá bom? Aí você passou de 1 hora, ele pediu mais que 1 hora, negocia, olha, a gente tem aqui uma programação, tal, será que dá? Isso pode ser feito antes, porque quando você faz isso antes, ali quando você tá convidando o pregador, já pergunta, olha, quanto tempo que você precisa para pregar? Ah, eu preciso de 1 hora e 20, por exemplo. Olha, não dá pra gente colocar em 1 hora, por quê? Porque a gente tem um cronograma, né? A gente tá se organizando aqui, a gente vai ter algumas apresentações e tal. Você acha que dá pra colocar? O pregador já se prepara antecipadamente para falar 1 hora. Tá bom? E não 1 hora e 20. Fechou? Vamos lá? Escolha os temas em oração. Isso vocês já sabem, a gente não precisa ficar muito aqui. Nem todo tema popular é adequado. Isso é ético também. A gente quer entrar nas modinhas. É porque essa decoração top. Ai, eu preciso fazer na minha igreja. Ah, porque aí esse tema fez aquela lembrancinha tal e eu preciso fazer na minha igreja. Não, gente, por favor, não entre modinha. Não entre modinha nem para fazer decoração, nem para escolher tema, nem para escolher pregador. Escolha em oração, em comunhão com o Senhor, tá? Eu muitas vezes já fui em contramão de tema, que estava na moda, tema X, e eu orava a Deus e Deus falou, não quero X, eu quero Y. E aí, eu ouço a voz de quem? Da minha vontade de fazer aquela decoração, uau! Ou da vontade de Deus, porque Ele quer falar de um tema estritamente com a minha igreja. Então, vamos sempre procurar fazer a vontade de Deus, porque afinal, a festa é para Ele, certo? O tema deve ser bíblico, né? Deve ter um versículo base. Não vem com essa não de, eu vou escolher o tema X, mas, eu vou deixar o versículo base pro pregador. Gente, é congresso, tá? Então, você já deve ter orado, você deve ter escolhido o tema dentro da Bíblia e você tem um versículo para mandar pro pregador, para ele trabalhar em cima daquele tema, tá bom? E escolhido com direção de Deus. Tópico 8. Vamos lá? Ética na escolha dos pregadores. Já falamos um pouquinho, mas vamos falar mais um pouquinho sobre isso? Que é preciso, né, gente? Olha pra mim, olha aqui pra mim, olha aqui, olha aqui. É preciso ou não é? Tem que falar, não tem? Então vamos falar. Vamos lá. Convidar alguém para ministrar às crianças é uma grande responsabilidade. Começa daí, tá? Você está chamando alguém para falar com o seu rebanho, tá bom? Se tiver problema, se o pregador falar algo que não é bíblico, fora da vontade de Deus, quem vai ficar com o pepino para resolver é você que pastoreia esse rebanho, tá bom? Então escolha o pregador em oração, não porque ele é famoso, não porque ele tá na moda, não porque ele canta bonito, escolha em oração, tá bom?
porque é uma grande responsabilidade. Observe o testemunho do pregador, tá? Avalie sua vida cristã, seu comportamento e seu compromisso com a palavra. Gente, isso é sério, isso é sério. Tia Cris, como é que eu vou saber? Eu quero chamar lá da Conchichina, o meu pregador. Como é que eu vou saber sobre a vida dele? Vai para a rede social. O maior fofoqueiro que existe de vida pessoal é rede social. Se o pregador não posta a família, se o pregador não posta a sua igreja, se o pregador não posta... Porque tá escondendo alguma coisa, gente. Desconfia, tá? Ah, mas porque ele não posta? De repente ele não gosta de postar, né? Eu não vou convidar ele. Pede uma carta de referência. Se você não achou nada sobre ele na internet, pesquisa no Google, tá? Quando você coloca o nome do pregador no Google, o Google já te fala tudo sobre ele, até se ele tem nome no SPC, tá? Então, tenha cuidado. Peça uma carta. Quer saber se o pregador tá em comunhão? Gente, eu já tive oportunidades de saber de fontes firmes que alguns pregadores nem congregam, não tem pastor. Como é que uma pessoa pode ir pastorear o seu rebanho e ali dar uma palavra para suas crianças se ele não está debaixo de uma autoridade como a palavra manda? Tá bom? Então, cuidado, por favor. Você está dando as vidas que você cuida nas mãos dessa pessoa. Tá? O seu comportamento, gente. Os vídeos do TikTok, do YouTube, já diz tudo sobre comportamento. Você vai ver se ele tem realmente uma vida cristã ou não, tá bom? E seu compromisso com a palavra. Um videozinho que você ouvir, uma conversa que você tiver com ele ou com ela, você já vai saber se ele é uma pessoa realmente comprometida com a palavra de Deus, se é uma pessoa ética ou não é. Você é uma pessoa que só está interessado na ofertinha, tá bom? Vamos lá? Observe as redes sociais. As redes sociais revelam valores e posicionamentos. Nem todo pregador de adultos ministra bem para criança. Observe se existe chamado e capacitação específica para o ministério infantil. Isso é importante também. Tudo que a gente está falando é importante, né? Porque às vezes a gente quer que um adulto pregue para criança, mas o chamado dele é para pregar para homens, para mulheres, para a igreja geral. Não é para pregar para criança. E para criança existe todo um cuidado, uma linguagem própria, tá? Estamos entregando um dos nossos maiores tesouros da igreja, as crianças, nas mãos dessas pessoas. Então, precisamos cuidar disso. Ética ao receber pregadores e convidados. Vamos falar disso? Vamos falar disso, que precisa, né? Mais uma coisa que precisa falar. Vamos lá? A Bíblia nos ensina a prática da hospitalidade, o receber, o ser anfitrião, tá bom? Receber também é um ministério. Receba com amor, demonstre atenção, respeito e gratidão. Gente, o pregador chega na igreja, ninguém vem falar com ele, ninguém vem orientar ele, ninguém vai dizer onde ele coloca aquelas 300 malas que ele tá carregando, ninguém vem sentar ele no lugar, ninguém vem perguntar se ele precisa de um copo d'água, se ele precisa ir ao banheiro, se ele precisa fazer alguma coisa. Gente, é uma igreja diferente, é uma igreja que não é a do pregador, entendeu? Ele precisa de atenção, então você tem que deixar. Se você como líder, seria ótimo se você como líder conseguisse fazer isso, porque isso demonstra ali uma proximidade sua com a pessoa, mas eu sei que é difícil, porque para mim também é, entendeu? Então você vai deixar alguém designado para isso. Olha, a hora que o pregador chegar, você já vai levar ele, vai sentar em tal lugar, vai sentar no altar, ou vai sentar lá na fileira lá na frente, vai sentar junto com as crianças. Ele vem com família, então já tem que deixar o lugar dele, da família, reservado. Já tem que estar tudo organizado, tem que ter uma pessoa ali somente para orientar. Vai pôr as malas em tal lugar, vai usar mascote, quem que vai usar os mascotes, já tem que estar organizado, preparado com antecedência. Já encaminha ele para a mesa de som, olha, deixa aqui os louvores que você vai precisar para sua ministração, pode falar aqui com o irmãozinho. Eu particularmente peço antes, tá bom? Isso demonstra atenção, respeito e gratidão por ele estar ali, tá? Honre com generosidade. Sempre que possível, ofereça uma oferta de amor digna. Gente, vem cá. Chega mais perto aqui, que eu sei que isso é um assunto que trava muita gente. Eu quero que vocês parem para pensar comigo. O pregador sai da casa dele com todo amor. Ele diz para você assim, olha, a oferta é de amor, aquilo que a igreja puder contribuir com o ministério, tá?
E aí você tá fazendo um convite. Normalmente você traz pregador de longe de fora, um convite, um congresso, uma conferência, alguma coisa assim. E aí você oferece ao pregador uma oferta mínima. Gente, não é sobre dinheiro, é sobre gratidão, é sobre receber bem. Se você quer trazer um pregador que de longe, principalmente de longe, ou mesmo que for da sua cidade, gente. Na verdade, esse negócio de distância não importa, tá? Honre o pregador. Ah, mas ele é da minha igreja. O carro dele não funciona sozinho, amados, tá? Dê uma oferta. Não te custa, tá? Mas quando você traz um pregador de longe, eu quero que você pense junto comigo. Ele deixa de estar com a sua família, ele viaja. Gente, é muito desgastante viajar. Às vezes tá sem dinheiro para comer na estrada. Então, quando você vai fazer o depósito ali sempre deposita o dinheiro, não pergunta se ele quer que se deposita. Fala assim: você pode mandar o Pix, por favor, para eu já fazer o depósito? Nesse momento você já sabe quanto que você vai gastar com a viagem. Então, ali, sempre coloca uns R$100 a mais. Ah, vai ficar R$300. Deposita 400. Por quê? Dependendo da viagem, vai precisar tomar uma água na estrada, vai precisar comer alguma coisa, tomar um café, né? Às vezes é 2, 3 horas de viagem, ou até mais, dependendo de carro ou de ônibus. E ele não tem obrigação de tirar o dinheiro do bolso dele para estar arcando com uma despesa que não estava programada para ele, entendeu? Não é uma despesa, não é uma viagem que ele está fazendo dele e da família, é uma viagem que ele está fazendo para servir a sua igreja. Então, seja uma pessoa que recebe bem, tá bom? Vamos lá? Honre com generosidade. E falamos aí da oferta de combustível, de pedágio, né? Um lanchinho na estrada, uma água, um café, alguma coisa assim. Mas também tem a oferta, né? Aqui já tá aqui, ó, ofertas de despesas, né? Que são essas que eu acabei de falar. E também tem a oferta de amor. Gente, oferta de amor não é o que eu quero dar ou o que eu posso dar. É uma oferta de sacrifício, tá? Se você não aprendeu isso ainda, então para tudo agora e presta atenção. Oferta de amor. Quando o pregador diz, olha, é uma oferta de amor, é uma oferta de sacrifício. Quer convidar? Se prepara, tá bom? Se organiza financeiramente para você retribuir com amor e gratidão toda a disponibilidade daquela pessoa de estar servindo as tuas crianças, de estar servindo a tua igreja com a palavra de Deus, tá bom? E isso sem falar, né, no valor dos recursos, no valor dos seminários, dos cursos, das capacitações que a gente faz para estar ali mantendo. Eu mesmo agora, né, tô começando o meu segundo módulo da ITAD, fazendo o curso médio da ITAD. Isso tudo tem um custo, entendeu? Por quê? Porque a gente quer servir com excelência. Tá bom? Vamos lá. Informe os usos e costumes da igreja. Fechamos essa parte de oferta, tá bom? Lembrando que são 2 ofertas, então. São as ofertas de despesas e são a oferta de amor, tá? Agora, vamos lá. Informe com antecedência os usos e costumes da igreja. Gente, que coisa mais chata o pregador chegar na igreja e, por exemplo, eu uso brinco, tá? E a igreja não permite o uso de brinco. É muito chato. Então já informa o pregador, olha, eu vi que a irmã usa brinco, será que a irmã poderia, por gentileza, não usar aqui da nossa igreja, porque os nossos usos e costumes não permitem? Ok, tudo bem, não tem problema nenhum, não tenha vergonha de fazer isso, tá? É muito melhor você avisar com antecedência do que o pregador passar vergonha, o pastor bloquear o pregador aí na igreja, tá bom? Então é muito melhor quando você fala com antecedência. Sobre vestimenta, sobre a programação, o tempo que ele vai ter, como que vai ser, depois de quem que ele vai entrar, tá bom? Os horários e as orientações da liderança. Então, aproveita o WhatsApp, né? Vai conversando com ele pelo WhatsApp, vai pegando todas as informações que você precisa. A boa hospitalidade glorifica a Deus, tá? Então, não se esqueça. Aqui eu deixei o versículo de Romanos, Hebreus 13:2, que diz assim: não esqueçam da hospitalidade. Receba bem, receba com amor. 10. Postura ética na direção dos trabalhos. Vamos lá? Estamos terminando, é o último. Dirigir um culto exige equilíbrio, organização e respeito, tá? Ou seja, não seja doida na direção do culto. É mais ou menos sobre isso, tá?
Microfone não é lugar de resolver problema. Microfone não é lugar de chamar a atenção de ninguém. Microfone não é lugar de ser ríspido com ninguém, tá? Você tá ali para dirigir o culto. E o que é dirigir o culto, tia Cris, com ética? Dirigir o culto é organizar o cronograma ali, ó, dar sequência ao cronograma ali no microfone, entendeu? A oportunidade agora é para fulano, logo depois de fulano, Beltrano já se prepara que vai ser a sua vez, tá? Porque aí a pessoa já tá preparada, porque a próxima é ele. E vai dando sequência. Olha, agora nós vamos fazer uma oração, nós vamos orar aqui pelos ofertantes e dizimistas, agora nós vamos receber a palavra de Deus, tem um momento da palavra devocional. Dirigente de culto não prega, tá? Não é para você pegar o microfone e ficar pregando no momento que você está dirigindo o culto, a ficar dando uma palavra. Não é para isso que tá ali, tá bom? Vamos lá. Seja discretos. Problemas devem ser resolvidos com sabedoria. Nunca corrija pessoas pelo microfone. Evite exposições, constrangimentos e comentários negativos. Respeite todos os participantes. Crianças, pais, equipe, visitantes e convidados. Tá? Vai falar na direção lá, os pais não colaboram com o Ministério Infantil. Não é pra falar, não é momento aquilo lá, tá? E se ele não colabora, alguma coisa não tá legal nesse relacionamento entre pai e liderança. Precisa melhorar, tá? Vamos lá? Respeite, faça as apresentações. Vamos lá. Trabalhe com cronograma, já falei a respeito disso. Aqui tem uma organização para vocês de modelo. Isso traz ordem do culto, traz os horários, consegue seguir o cronograma, participações e o tempo para a palavra que a gente precisa. Lembre-se do propósito. O dirigente não é o centro do culto. Cristo deve ser o centro de tudo, tá? Tá dito, né? Não precisa falar mais nada, tá bom? Vamos lá. Conclusão geral. A ética no Ministério Infantil vai muito além de regras. Ela é a manifestação prática do caráter de Cristo em nosso serviço. Quando trabalhamos com ética, protegemos as crianças, fortalecemos as famílias, honramos a igreja, respeitamos os recursos do reino, damos bom testemunho, formamos uma geração comprometida com Deus. Que cada professor, líder e voluntário compreenda que ensinar crianças é uma das maiores responsabilidades confiadas por Deus à sua igreja. Ensina a criança no caminho em que deve andar. E ainda quando for velho, não se desviará dele. Gente, esse curso fala tudo a respeito desse versículo, tá? Ser ético é representar a Cristo na terra. E aqui embaixo tem na próxima folha, tem um espaço para reflexão pessoal com 3 perguntas. O que Deus falou contigo durante essa formação? Qual a área da minha postura ministerial preciso melhorar? Que compromisso assumo diante de Deus a partir de hoje? Responde, é para sua reflexão, não precisa compartilhar, tá bom? E se você quiser deixar um comentário aqui no nosso vídeo, um comentário lá no nosso grupo, você pode ficar à vontade, tá? Não esquece que mais pessoas precisam entender sobre ética no Ministério Infantil. Então compartilhe esse vídeo, tá bom? Beijo e até a próxima!